O Congresso começa a semana sob nova direção. Pelos próximos 2 anos, Hugo Motta, do Republicanos, vai comandar a Câmara e Davi Alcolumbre, do União Brasil, o Senado. Os dois foram eleitos com ampla maioria no último sábado e hoje já tem reunião marcada com o presidente Lula no Palácio do Planalto. João Pedro Melo, que esteve por aqui no fim de semana, no sabadão, acompanhou tudo e vai contar tudo pra gente. Bom dia. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o Senado tem um novo velho presidente, né? Davi Alcolumbre foi de fato eleito presidente, como já era esperado, falávamos sobre isso na sexta-feira. Foram 73 votos que confirmaram o favoritismo dele como presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, e ele vai ser o responsável por definir as pautas de votação pelos próximos 2 anos. Ele e Hugo Motta têm hoje um primeiro compromisso já com o presidente da República, viu? O presidente Lula recebe os dois no Palácio do Planalto às 10 horas da manhã e há informação de que vão tratar, obviamente, sobre interesses do governo federal dentro do Congresso. São pautas que podem ser votadas, entre elas a segunda parte da reforma tributária. A gente tem também a questão dos alimentos, que está preocupando o presidente Lula já há algum tempo, e podem ser enviados projetos ao Congresso Nacional. Mas o principal mesmo é o orçamento. O orçamento que podia ou precisava ter sido votado até dezembro do ano passado, não foi, e tem que ser votado agora até o final do mês de março. A gente, claro, já acompanhou essa sessão que elegeu os dois, tanto Hugo Motta como Davi Alcolumbre, e a gente teve discursos um tanto quanto interessantes. Por exemplo, Davi fez questão de enfatizar que não está em busca de protagonismo. Ele disse que o amplo apoio que recebeu dos outros partidos está mostrando que o Senado está de fato unido. Vamos ouvi-lo. Há exatos 6 anos atrás, neste plenário, tive a honra de ser eleito pela primeira vez para presidir esta casa com 42 votos. Hoje, com a unidade política de partidos que pensam diferente, o painel marca 73 votos. Isso representa claramente o amplo respaldo político que este plenário está conferindo ao projeto coletivo que nós construímos juntos. Esse amplo apoio, mesmo em um contexto com várias candidaturas, demonstra que o Senado Federal está unido e sabe a direção na qual pretende caminhar. Davi Alcolumbre, que estava um tanto quanto ofegante, né, na sessão do último sábado, não sei se por conta do costelão que aconteceu na sexta ou alguma coisa nesse sentido, mas estava bastante ofegante e emocionado. A gente destaca ainda o seguinte, que essa sessão do sábado, ela foi presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, que estava deixando o cargo depois de um acordo. Normalmente quem preside é o senador mais antigo, nesse caso Otto Alencar, mas Rodrigo Pacheco acabou presidindo. Por essa presidência, né, a gente interpreta que pode ter sido o último ato dele dentro do Legislativo. Por quê? Temos a expectativa de que ele assuma alguma pasta do governo federal nessa reforma ministerial que está prevista para março. Até agora, há uma expectativa de que ele vá para o Ministério da Indústria e Comércio, mas isso ainda não está confirmado pelo presidente Lula. No outro lado do Legislativo, a gente teve Hugo Motta sendo eleito, ele que é do Republicanos, vai ser o responsável por pensar as pautas da Câmara pelos próximos 2 anos. Ele tem 35 anos e é o mais jovem presidente da Câmara dos Deputados, tendo sido eleito deputado federal pela primeira vez em 2010. Motta lembrou que lembrou o presidente da Assembleia Constituinte, disse que foi eleito para servir o Brasil e que o povo não quer mais conflitos. Vamos ouvi-lo. O povo brasileiro não quer discórdia, quer emprego, não quer luta pelo poder, quer que os poderes lutem por ele. Não quer a divisão da ideologia, mas a multiplicação no seu dia a dia. Não temos tempo para errar. Não podemos continuar penalizando a nossa gente, porque não existe um caminho da direita, um caminho da esquerda ou um caminho do centro. Existe apenas o caminho do Brasil. Bom, Hugo Motta vai ser o responsável, então, por conduzir essas votações na Câmara dos Deputados, supervisionar trabalhos, representar a casa coletivamente, como fez Arthur Lira. Ele também entra na linha sucessória para substituir, eventualmente, o presidente da República, o presidente Lula, caso ocorra algum
impedimento do atual presidente da República. Isso já aconteceu em outras situações, né? A gente teve ali na época do próprio Rodrigo Maia substituindo o presidente Michel Temer, a gente teve também o Eunício Oliveira como senador também substituindo, então são cargos que entram na linha sucessória da presidência da República. A gente agora vai acompanhar então como vão funcionar esses trabalhos, lembrando que há uma sessão também hoje à tarde prevista para marcar a abertura do ano no Legislativo. Hugo Motta é o presidente mais novo da história e pela primeira vez, Megali, você que gosta das curiosidades, um partido brasileiro criado no século XXI preside a Câmara dos Deputados. Um partido brasileiro criado no século XXI, Quais foram os criados no século XX? PT, PMDB, PDT, PTB? Aí o PFL antigo, né? O PFL tem partido que foi extinto, partido que virou outro partido, mas esse é um detalhe. O Hugo Motta, que num dos pontos do discurso mandou um alô pro Lira, né, João Pedro? E o comparou a Ulisses Guimarães, fazendo uma bela de uma comparação entre a aprovação da reforma tributária e a presidência da Assembleia Nacional Constituinte, né? Isso é que é dar um alô pros seus colegas, né? E o Megali estava lembrando aqui também. Quem que disse na semana retrasada que o maior ídolo do Cruzeiro era o atual presidente do clube? Não sei. Pô, alguém disse isso, cara. O cara quer dar uma puxada. Foi o Alexandre Matos que lançou essa. O maior ídolo da história do Cruzeiro é o atual presidente do clube, não é o Dirceu, não é o Tostão. Não. É liberdade punhética, né? É a famosa liberdade punhética. O cara quando quer dar aquela uma puxada de saco e não sabe a hora de parar, né? Não cruzou a linha. Então, é mais ou menos o que fez o Motta. Mas dessa vez tudo tranquilo, né, João Pedro? Tinham 81 cédulas dentro da urna do Senado. Não tinha cédula a mais, né? Porque a gente lembra que a última eleição do Alcolumbre foi assim. Né? Os discursos foram maravilhosos. Eu separei duas frasezinhas aqui que eu estava passando pro Megali, do Hugo Motta e do Alcolumbre, só para descontrair, tá? O Hugo Motta, na tribuna da Câmara, antes da eleição, antes da votação, falou o seguinte, aspas, serei o que sempre fui, de outra forma, só que o mesmo. É ótimo. E o Alcolumbre... Isso é ressaca do Costelão, com pode certeza. Ser. Se o Costelão foi antes, imagina a vitória, a comemoração da vitória. Porque teve, né, João? Ele fechou uma casa de festa. Presença de Eduardo Cunha, de ministros o pós-festa. Foi o pós no sabadão. O Hugo Motta é um político que era muito próximo do Eduardo Cunha, né? Ele presidiu, por exemplo, muito jovem, a CPI da Petrobras, que foi montada a princípio para investigar alguns desmandos do PT e tal, e seria ali uma espécie de padrinho político. Ele esteve lá, o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, né, nessa festa, e o João pode falar depois. E a frase do Alcolumbre, Carla Bigato, essa o Megali gostou. Falou, como presidente do Senado, continuo sendo um senador. Dá para entender o que ele quis dizer, mas a frase é boa. E eu gosto mesmo de uma curiosidade. Os números de partidos aqui no Brasil, eles começam no 11, né? Para que nenhum partido pudesse ser o número 1 do Brasil e para que ninguém fosse o 10, porque o 10 tem a metáfora do futebol, né? A simbologia do futebol, o partido craque de bola. Portanto, eles começaram no 11. O 11 é o PP, né? O antigo PDS. O partido 12 é o PDT, o 13 é o PT, o 14 o PTB e o partido número 15 o PMDB. Na época era MDB, depois virou PMDB, agora voltou a sê-lo. JP, tem mais coisa pra você aqui? Tem nada. Tem, mas daqui a pouquinho. Isso, daqui a pouco. Porque a gente vai primeiro aqui para as repercussões, né? O cientista político colunista aqui da Band News FM, Fernando Schiller, diz que não existe previsão em 2025 de pautas importantes no Congresso. Se nada de novo aparecer, ele acredita que o grande embate entre governo Lula e legislativo deve ser a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Como perspectiva, não é um ano de grandes pautas no Congresso. Talvez a maior pauta do Congresso seja a reforma do imposto de renda. E acho muito difícil que saia, porque ela implica em muito desgaste, O governo vai apostar nessa ideia da isenção até R$5.000, né, e tentar a taxação dos mais ricos. Ninguém sabe bem quem são os mais ricos. Enfim, acho uma pauta muito difícil no ano pré-eleitoral de tramitar no Congresso. A gente vai acompanhar. No fim de semana, ao deixar o cargo, o agora ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, disse estar orgulhoso do mandato dele na casa. Ele citou que, mesmo com a polarização política, houve muito diálogo e convergência. Sinto um imenso orgulho da agenda positiva e dos profundos avanços
que, junto com muito diálogo e convergência, estamos deixando ao país, mesmo no contexto de reconhecida polarização social e política. Durante a pandemia da Covid-19, esta casa fez presente e tomou medidas rápidas e eficazes para garantir o suporte econômico e social de milhões de brasileiros. Esse coitadinho voltou pro chão de fábrica, dá até uma dor no coração, né, João Pedro Melo? O Arthur Lira. Bom, é difícil, vai ser uma semana difícil, um ano difícil para ele. No Senado, Rodrigo Pacheco confirmou o desejo de se candidatar ao governo de Minas Gerais em 2026 e voltou a defender as emendas parlamentares. Quem diz que está na política, que não tem o sonho de governar o seu próprio estado, não está falando a verdade, né? Óbvio que isso é um desejo, isso é um sonho de qualquer político governar o seu estado e, evidentemente, é um sonho que eu sempre tive de ser governador do meu estado. As emendas parlamentares são institutos muito importantes e muito úteis ao desenvolvimento do Brasil, sobretudo do interior do Brasil, das cidades menores, das cidades médias, e óbvio que todos nós queremos que essas emendas parlamentares possam ser mantidas, mas com critérios de governança, de controle. Bom, e aí, antes da gente mudar de assunto, só um esclarecimento. Hoje existe um partido número 10, que é o Republicanos, né? Que nasceu de um partido que era o PMR, né? Criado em 2003, mas na época em que os partidos foram regulamentados aqui no Brasil, eles começavam no 11. Isso aí, o 10 do Republicanos veio depois. O João Pedro, temos aqui o Supremo Tribunal Federal voltando aos trabalhos e encarando pautas importantes, né? Exatamente. A gente tem hoje uma sessão marcada para as 2 horas da tarde, que vai definir a volta do Supremo Tribunal Federal, a volta do ano no Judiciário, né? E a gente tem pautas importantes. A principal delas, mais uma vez, a disputa a respeito das emendas, né? Essas emendas que estão em análise pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino. Mas a gente tem também uma sessão hoje que deve marcar ali um discurso do presidente, o ministro Roberto Barroso, participação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, também o presidente Lula. Na quarta-feira, que é de fato a primeira sessão do Supremo, a gente tem 3 processos na pauta. O primeiro, um recurso que discute se pode haver ou não revista íntima de visitantes que entrarem em presídios. O argumento é de que há violação do princípio de dignidade, né? Esse é um texto que está sendo bem polêmico, e também há um outro texto nesse dia, que é a chamada ADPF das favelas, uma ação que impõe realização, ou melhor, restrições à realização de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Também vai estar em julgamento uma ação contra 313 portarias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, que anularam anistias políticas. Esses são os 3 primeiros processos, mas há outras questões também que devem movimentar bastante o ano no Judiciário. A gente vai acompanhar, tá? Nessa segunda-feira não tem julgamento, é só essa sessão de abertura. Deve ser uma sessão tanto quanto rápida, se a gente comparar a outras do Supremo Tribunal Federal, mas vai contar com a participação do presidente Lula. Não há previsão de que ele faça discurso nessa abertura do Judiciário. Boa. João Pedro, agora sim, bom trabalho e boa semana. Valeu, boa semana, pessoal. Eles voltam hoje mesmo, né? Tem sessão, tem sessão tem salva hoje, de tiro e tudo lá, não tem não, João? Hoje é a volta do Judiciário e etc. Não, isso no Congresso. Legislativo. No Congresso sim, no Congresso tem a previsão da volta do Congresso também, e tem isso que o Ivan falou, né? A sessão com tapete vermelho e etc. É bem protocolar, se a gente pode chamar assim. É como se você, a gente vai falar agora da volta às aulas, é como se, sabe, fosse de um bimestre para o outro, ali, as férias de julho, aí de repente começa um novo bimestre e você faz todo aquele auê de novo, sabe? Tapete vermelho. Comprou material, abriu o caderno de novo, né? Mostra tudo. Carmen Lúcia com a lancheira nova, né? Caneta de 12 cores. Chega o Naruto. Estojo do Naruto. Aí o Luiz Fux com um topete ainda maior, né? O Alf. O Alexandre cheio de história, porque ele foi pro sítio da avó. É verdade. É tipo isso. Viu uma vaca, viu galinha. Valeu, JP! Valeu, pessoal. Bom trabalho. Valeu. Volta às aulas hoje para milhões de estudantes em todo o país, e com a novidade, Débora Alfano,
não há celulares. Tem estojo do Naruto, tem caneta de 12 cores, mas celular não pode nem no recreio e nem nos intervalos. Para dar tempo de escrever a redação Minhas Férias, como o Megali falou. Passei no sítio da avó, fui pescar, fiz não sei o quê. 108 dias de janeiro, curtindo. É isso, muitos alunos voltando às aulas hoje em todo o país. Algumas escolas particulares já retomaram as aulas na semana passada. Inclusive, conversamos com alguns ouvintes da Band News FM que são professores e disseram que, olha, se surpreenderam positivamente com a compreensão dos alunos em relação a essa proibição do aparelho celular. Lembrando que não é só celular, é qualquer dispositivo eletrônico. Então, aquele relógio ou, de repente, um tablet, computador, nada eletrônico pode. Quer dizer, só serão permitidos esses dispositivos quando houver uma necessidade pedagógica ou condições de saúde específicas ou casos de acessibilidade, mas sempre com uma justificativa e orientação do professor. Em caso de descumprimento das normas, o professor deve comunicar à gestão escolar que vai tomar as medidas cabíveis, incluindo o recolhimento do dispositivo. O aluno vai ser levado para uma conversa com a direção, os pais serão chamados, mas, de forma geral, deve haver uma conversa aí entre professores, pais e alunos para cumprirem essa medida. Celular proibido não só dentro da sala de aula, mas também no recreio, nos intervalos. Então, a partir de hoje, valendo de volta às aulas com material, livro encadernado, aí, encapado corretamente. A gente estava falando mais cedo sobre encapar o material. E o celular fica de fora. Ele deve ficar armazenado na escola. Cada unidade vai decidir a melhor forma para guardar esse dispositivo. Pode ser uma orientação, ó, deixa na mochila durante as aulas, deixa aí guardado na bolsa, na mochila. Pode ser que tenha um armário para que os alunos possam guardar, uma gaveta na sala da secretaria, de repente, uma caixa. Isso vai ficar, num primeiro momento, a cargo de cada escola. Aqui, o Estado de São Paulo trouxe uma foto na capa. Deixa eu ver que escola que é, não fala. Mas é uma escola que está usando escaninhos, aqueles escaninhos de madeira, sabe? É um caixote, né? Com aquelas ali, divisórias de madeira, e os celulares ficam encaixados ali. Parece na vertical. Um fichário de biblioteca antigo, né? Onde você bem procura os arquivos. Mesmo, né? Olha lá. Você vai, o celular está espetado ali no caixote de madeira. Em vez de arquivos, fichinhas, você coloca os celulares. Tipo os que tem na porta de salas de alguns ministros, no Palácio do Planalto, sabia disso? Você entrar na reunião, celularzinho ali no escaninho de madeira, para não gravar nada. Criatividade a partir de agora para cada escola e bom retorno aos alunos. Eu acho que a redação não vai ser minhas férias. Passei as férias, não. Vai ser, neste ano tive as melhores férias da minha vida. Passei 8 horas seguidas jogando Roblox. Vai ficar lembrando, né, das coisas no celular. Descobri um novo comando para tirar a capa durante o jogo. Eu apertei espaço, e não sei o quê. Pode ser isso, né, eventualmente. Olha, as férias lá em casa foram muito legais, viu? Teve Roblox, teve muito videogame, mas teve muita viagem também, muito vô, muita avó. Foi divertido, acho que dá pra conciliar as duas coisas, né? E agora, nada de celular. É isso aí, rapaziada. Valeu, Débora. Será que todo mundo já entrou? Será que tem alguém ainda no carro chegando na escola? A Daiane, por exemplo, escreve aqui: hoje minha filha nem trincou, deixou o celular comigo. Oxalá, obrigada, sem intenção. Quem mais? Ontem à noite, não, aqui o Regis tá falando Pablo tá falando sobre os alagamentos. Tá aqui. Hoje minha filha volta para o ensino estadual, mas meu filho só na quarta, ele tá no municipal, vai descobrir como tem gente na sala, viu olhar as mudanças dos amigos na sala, porque ele não estará olhando para o celular. Imagino que seja isso que o Pablo quis dizer. Obrigado a quem participa pelo 999-592-100, código de área 11. China, Canadá e México reagem às novas taxas sobre importações anunciadas pelos Estados Unidos. As tarifas determinadas pelo presidente Donald Trump começam a valer amanhã. No caso de México e Canadá, a taxação será de 25%, com exceção do petróleo e da energia canadenses, que serão tarifados em 10%. No caso da China, as importações terão imposto de 10%. Nessa primeira leva, o Brasil ficou de fora, mas para o economista especialista em relações internacionais Igor Lucena, a guerra comercial pode impactar de forma negativa a economia brasileira. Ele vê duas consequências principais. A primeira delas é a fuga de investimentos para os Estados Unidos e a segunda, a redução dos negócios do Brasil com a China. O Brasil tem uma relação triangular com os Estados Unidos e China. Nós mandamos muita
matéria-prima, né, para a China, uma grande parte é consumida e outra é processada e enviada para os Estados Unidos. Então a nossa relação é intimamente ligada à relação com os Estados Unidos e China. Se existe uma diminuição da relação comercial desses dois países, a tendência é que o Brasil vai exportar menos para o nosso maior parceiro comercial e a partir daí você tem um impacto na economia, no crescimento da economia brasileira. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, 12% das exportações brasileiras foram para o país. O primeiro é a China, que comprou 28% dos produtos brasileiros enviados para o exterior de janeiro a novembro de 2024. Após o anúncio dos Estados Unidos, o Canadá reagiu e impôs de volta uma tarifa de 25% sobre as importações americanas a partir de amanhã. Já a presidente do México pediu retaliação e determinou que o Ministério da Economia coloque em vigor um plano tarifário. O México fica numa posição bem mais fragilizada, né? Cláudia Sheinbaum, no entanto, não esclareceu quais produtos podem ser atingidos. Já o Ministério do Exterior da China declarou que as tarifas anunciadas por Donald Trump violam gravemente as regras de comércio internacional e anunciou contramedidas correspondentes, ainda sem detalhes, a ver como essa situação vai ficar, quais serão as consequências. A consequência imediata nos Estados Unidos provavelmente será o aumento da inflação. Lembrando que Donald Trump, entre outras razões, voltou à Casa Branca graças aos altos números de inflação ainda decorrentes da pandemia. Ele deixou o governo, em parte, por causa dos números da inflação, e depois voltou, porque Joe Biden também não conseguiu fazer os preços retrocederem. A consequência natural dessas medidas nos Estados Unidos, Carla, é um processo inflacionário. Né? Vamos ver como é que a popularidade de Trump vai resistir aos números das próximas pesquisas. E, no limite, se os países forem criando contrapartidas, como criou o Canadá, como Lula anunciou que fará, caso haja sobretaxa dos produtos brasileiros, é uma inflação global. É todo mundo taxando todo mundo e todo mundo lidando com a alta da inflação. Ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Dessa vez vai todo mundo perder mesmo. Tu não me taxa que eu te taxo, hein? Se tu me taxar, eu te taxo. Não, eu tava vendo, eu tenho um texto na Folha de São Paulo falando isso mesmo. Todo mundo perde, né, com isso. E amanhã o Donald Trump vai ter o primeiro encontro com um líder mundial desde que assumiu o cargo no dia 20 de janeiro. O republicano vai se reunir com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e deve tratar do cessar-fogo na faixa de Gaza. Mais informações com a Larissa Biscaia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, será o primeiro líder mundial a ter um encontro com Donald Trump desde a posse do americano como presidente. Netanyahu já está em Washington e na conversa marcada para amanhã deve retomar as negociações sobre a segunda fase do cessar-fogo na faixa de Gaza. Neste fim de semana, o Hamas libertou mais 3 reféns israelenses como parte do acordo que suspendeu os conflitos na região. Com isso, o total de sequestrados soltos chegou a 18. Em troca, Israel já libertou 583 prisioneiros palestinos, incluindo militantes condenados à prisão perpétua. Também neste sábado foi reaberta a passagem de Rafah na fronteira sul de Gaza para autorizar a circulação de crianças para tratamento médico no Egito. A segunda fase do acordo de cessar-fogo inclui a retirada das tropas israelenses de Gaza. Por aqui, um novo voo com deportados dos Estados Unidos deve chegar essa semana ao Brasil. A previsão é de que o desembarque ocorra na sexta-feira em Minas Gerais, de onde fala o Daniel Martins. Mais um voo com deportados dos Estados Unidos deve chegar em Belo Horizonte nesta sexta-feira. A chegada desta aeronave no Aeroporto Internacional de BH em Confins seria a terceira vinda do país norte-americano neste ano e ainda com deportados da gestão Biden. O voo vem em meio a polêmicas da denúncia do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, que relata maus tratos sofridos por brasileiros vindos deportados dos Estados Unidos desde 2019. A implementação de um centro de acolhimento para deportados no aeroporto foi autorizada pelo governo federal, mas até o momento a concessionária do local afirma não ter sido acionada, mas diz que está disposta a abrir um diálogo sobre o assunto. O estado de São Paulo segue em alerta para fortes chuvas até pelo menos a próxima quarta-feira. O aviso da Defesa Civil era válido até ontem, mas foi prolongado por causa da previsão de novos temporais nos próximos dias. Desde a última sexta-feira, as tempestades causaram transtornos e deixaram bairros inteiros debaixo d'água na região metropolitana. Ontem, ali pelas 9 horas da noite, eu recebi o alerta severo. Vocês também, né? Também. O alerta triangular e, de fato, choveu muito durante a madrugada.
Na zona leste de São Paulo, um motorista de aplicativo morreu depois de ficar preso dentro do carro dele durante um alagamento. A Marginal do Tietê, uma das principais vias da cidade, ficou interditada parcialmente em diversos pontos e isso não acontecia desde 2017. No sábado, o ouvinte Felipe Oliveira demorou 4 horas para percorrer um trecho que normalmente leva 40 minutos entre a Penha e a Freguesia do Ó. E aí, quando eu peguei a Marginal Tietê, logo no começo eu já vi vários carros voltando na contramão, né? Mas eu segui. Aí mais na frente eu vi travado. Eu vi que o nível do rio Tietê, durante a semana já vinha subindo tipo 2 metros, 1 metro. Você percebia ele subindo. Aí eu fui tentando fazer desvios pra Zona Norte, só que aí sempre pegava alguma rua alagada e tentava voltar de novo pra Marginal. E nesse trajeto que eu gasto geralmente durante a semana 30 minutos, eu gastei 4 horas. Um deslizamento de terra ainda provocou um descarrilamento de um trem da CPTM e paralisou parte da linha 7 Rubi entre as estações Francisco Morato e Botujuru. E agora as composições ainda circulam por via única até Campo Limpo Paulista. Segundo o porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, capitão Matheus Nogueira, no primeiro dia de fevereiro choveu na capital paulista 1/3 do total esperado para todo o mês. Então essas chuvas, elas vão persistir, né, principalmente aqui no estado de São Paulo. Para o mês de fevereiro, o esperado é que chova 246 milímetros. Só nessas primeiras horas aí do primeiro dia, já choveu 80 milímetros na capital e região metropolitana. O Jardim Pantanal, área que costuma passar semanas alagadas durante as fortes chuvas em São Paulo, voltou a ficar debaixo d'água. Dezenas de moradores tiveram que sair de casa. Por lá, a prefeitura prometeu multar os responsáveis por um aterro clandestino invadido as margens do rio Tietê, que teria prejudicado o escoamento de água. Um muro chegou a ser erguido, vai ser derrubado. No fim de semana, o prefeito Ricardo Nunes visitou a região e destacou que um polder, que é uma espécie de piscinão, está em obra no bairro, além de um dique. Na região metropolitana, as cidades mais atingidas foram Cajamar, Caieiras e Franco da Rocha, onde mais de 2.000 pessoas foram afetadas. Santos e Guarujá, também houve emissão de alertas severos de alagamentos e deslizamentos, mas sem o registro de vítimas. O governo do estado enviou mais de 8.800 itens de ajuda humanitária para afetados pelas chuvas, como cestas básicas e kits de limpeza. A gente conversou com a Defesa Civil recentemente e eu tinha uma dúvida que era a seguinte: a gente costuma falar sobre muito deslizamento de terra no começo do ano e por enquanto em São Paulo a gente não falou, ainda bem. Espero que continue assim, mas segundo o representante da Defesa Civil, o que acontece é que agora o solo está encharcado. Depois de muita água que esse solo recebeu e não conseguiu escoar, não deu tempo de ou evaporar ou escoar mesmo, né, que é o ciclo normal. Agora é que esses deslizamentos começam a acontecer, entre fevereiro e abril. Infelizmente, a gente vai trazer, a gente espera não trazer, espera que isso não aconteça, mas a tendência é de que haja um aumento no número de deslizamentos pelos próximos 2 meses. E os rios e córregos muito cheios também, tanto que ontem, para o ouvinte de São Paulo, a chuva não foi tão forte em potência, em volume, e mesmo assim, rapidamente, toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos, de iminência de transbordamento de córregos. Só sobre o Jardim Pantanal, uma linha é que a gente vê essas ações, né, do poder público para ajuda humanitária, para, enfim, dar algum abrigo ali para as pessoas desalojadas, sempre emergencialmente atendendo essas pessoas. Sabe desde quando fala-se, Carla Bigato, em tirar esses moradores ali daquela região? Desde 2009. O prefeito Kassab foi o primeiro a aventar essa possibilidade de tirar os moradores dali, porque é uma região que alaga muito. As fotos que estão na nossa live, um ouvinte nosso, acho que Pedro, o nome dele, mandou pra gente essa situação hoje, de uma chuva que caiu sexta-feira. As ruas são rios. Então, desde 2009 fala-se em tirar os moradores dali e, mais uma vez, eles estão sofrendo com os alagamentos. Em Minas Gerais, mais de 200 cidades continuam em alerta para chuvas intensas também. Entre elas, a capital, Belo Horizonte. Quem tem mais detalhes é a Tayane Ribeiro. 264 cidades mineiras estão em alerta de perigo para chuvas intensas, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas até às 6 da noite de hoje. Segundo o último boletim da Defesa Civil do Estado, 141 municípios já decretaram situação de emergência ou calamidade pública devido a este período chuvoso, que começou no fim de setembro. 26 pessoas morreram em ocorrências relacionadas às chuvas e mais de 4.000 tiveram que deixar as casas.
Em Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. Trocando de assunto, a matriarca da família envenenada em Parnaíba, no litoral do Piauí, confessou que envenenou a vizinha com café. Maria dos Aflitos também é suspeita de ser cúmplice do marido, preso no início de janeiro, acusado de envenenar 2 filhos e 5 netos dela. Caio Passos tem os detalhes. Maria dos Aflitos Silva, matriarca da família envenenada por pesticidas no Piauí, confessou ter assassinado sua vizinha, Maria Jocilene da Silva, com um café envenenado. Em depoimento obtido pelo Fantástico, Maria admitiu ter entregue a bebida à vítima, que ingeriu sem perceber. Ela mesmo meteu sem ver. Além disso, ela é suspeita de ser cúmplice do marido, Francisco de Assis Pereira da Costa, preso no dia 8 de janeiro, acusado de envenenar 2 filhos e 5 netos de Maria. Segundo o delegado responsável pelo caso, Abimal Silva, Maria dos Aflitos planejou a morte da vizinha para que o crime fosse interpretado como suicídio, na esperança que Francisco fosse libertado. Durante o depoimento, ela afirmou que acreditava que o marido seria solto caso ela assumisse a culpa pelos envenenamentos. Meu Deus, essa história não para de se desenrolar, e é enrolada, hein? Pra gente entender quem é cada uma envolvida e quem é essa pessoa, a matriarca da família. É assim, tem o tal do Francisco de Assis, que foi preso, acusado de envenenar uma mulher, o irmão dela de 18 anos, e quantos? 5 filhos dessa mulher. Mais 5 filhos dessa mulher, certo? Eram 7 mortos por envenenamento. Francisco de Assis seria o responsável por isso, e a polícia acredita ainda que ele é. Essa Maria, ela é a esposa de Francisco. Ela é a mãe dessas 2 pessoas envenenadas, né? Da mulher, mãe dos 5 filhos, e do irmão dessa mulher, o rapaz de 18 anos. E lembra que uma vizinha acabou sendo presa, né? Acusada de envenenar as 2 primeiras crianças. É uma loucura. Essa história não para de ter novidade. A gente espera que pare por aí, né? E que agora eles paguem pelos crimes. O nome completo é Francisco de Assis? Francisco de Assis Pereira. É o mesmo nome do maníaco do pai. É o mesmo nome do maníaco do pai. É o que mais tem, né? Pereira, se não me engano, é o 3º sobrenome mais comum no Brasil. E Francisco de Assis é nome de 9 entre 10 filhos de devotos aqui no Brasil. Mas é uma coincidência. Demais, demais. Deixa eu só dar uma interrompida aqui nas manchetes. Interrompida não, né? É uma manchete também. Saiu uma nova pesquisa, acabou de sair uma nova pesquisa presidencial da Quest, já com nomes de candidatos como Gustavo Lima, por exemplo, né, Sandro Badaró? Bom dia. Exatamente, bom dia, Megali, bom dia a todos. Pesquisa divulgada agora mostra que o atual presidente Lula venceria em todos os cenários eventuais adversários em um segundo turno se a eleição fosse hoje. Chama atenção, o pior desempenho de Lula seria justamente contra o cantor Gustavo Lima, que recentemente manifestou o desejo de concorrer à presidência da República. Lula ainda venceria, teria 41%, Gustavo Lima 35% das intenções de voto. A margem de erro é de 1 ponto, tá? Então não há um empate técnico. São 4 cenários diferentes, claro, que a gente destaca. Gustavo Lima aparece em todos os cenários. No primeiro cenário, a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No primeiro turno, Lula teria 30%, Tarcísio de Freitas 13%, Gustavo Lima 12%, Pablo Marçal 11%, Ciro Gomes aparece também com 9% das intenções de voto. Em outro cenário, sem Tarcísio, e aí com Eduardo Bolsonaro do PL como candidato à presidência da República, já uma especulação de que poderia ser ele, já que Jair Bolsonaro está inelegível. Lula teria 28%, Gustavo Lima e Pablo Marçal 12%, Eduardo Bolsonaro 11% das intenções de voto. Outros nomes são colocados, como Romeu Zema, que no melhor cenário chega a 8% das intenções de voto, Ronaldo Caiado, do União, nenhum cenário passa dos 5% das intenções de voto. Então esse é o cenário de primeiro turno. Peraí, tem o Ratinho aí? O Ratinho não aparece em nenhum dos cenários. Só repita o Tarcísio, por favor. Tarcísio no cenário com Lula. Lula teria 30% das intenções de voto, primeiro turno, tá? E Tarcísio de Freitas teria 13%. O que a gente pode trazer aqui da pesquisa? No geral, os candidatos, vamos falar assim, da direita, eventuais adversários de Lula, ficam ali na casa entre os 11% e 13% das intenções de voto. Aí olhando pro segundo turno, como eu disse, Lula venceria todos os adversários, com Gustavo Lima
tendo o melhor desempenho, 41-35. Gustavo Lima, sem partido, não é filiado a nenhum partido. Contra Eduardo Bolsonaro, 44 para Lula, 34 para Eduardo Bolsonaro. Mesmo índice contra Pablo Marçal, 44-34. Contra Tarcísio de Freitas, 43-34. Romeu Zema, 45-28. E contra Ronaldo Caiado, 45-26. O Jair não entrou. O Jair não entrou em nenhum número. Também não entram em nenhum dos números. Agora tem um destaque importante. Lula segue vencendo, mas quando a gente olha, por exemplo, para a pesquisa divulgada em dezembro de 2024, Lula versus Tarcísio, a diferença era de 26 pontos. Agora, Lula tem uma diferença de 9 pontos para Tarcísio. Então caiu bastante. Onde Jair Bolsonaro aparece quando a pesquisa pergunta... Espontâneo. Quem você votaria hoje para a presidência da República? 9% para Lula, Jair Bolsonaro com 9%, 1% para Gustavo Lima, então já é um nome que é lembrado pelos eleitores, outros não chegam a 1%, 78% se disseram indecisos. A pesquisa ouviu 4.500 pessoas entre 23 e 26 de janeiro. O Lula vence em todos os cenários, mas é natural que isso aconteça. Lula é o presidente da vez, ele está no noticiário pro bem e pro mal o tempo todo, o nome dele obviamente é lembrado pelos eleitores, enquanto os nomes de pré-candidatos ficam mais restritos ao noticiário local, né? Pouco se fala de Romeu Zema no noticiário nacional, né? Mas certamente isso tende a mudar quando as candidaturas e pré-candidaturas forem mesmo lançadas, né? O fato é que todos aí são competitivos. Quando a gente coloca qualquer um desses aí contra o Lula no segundo turno, a diferença fica na casa dos 10%. 10% é uma distância possível de ser tirada em tanto tempo. E aí ontem, lendo a Folha de São Paulo, a coluna do Antônio Prata, eu sei que ele falou de brincadeira, mas eu comecei a imaginar se isso acontecesse mesmo. E tanta coisa mais improvável já aconteceu. Vocês já imaginaram que chacoalhão seria se, a exemplo de Gustavo Lima, Fernanda Torres se lança pré-candidata à presidência da República? Carla Bigato. Totalmente Vocês já imaginaram candidata. O chacoalhão que isso daria na política no ano que vem? Não estou sugerindo, não. Eu só fiquei me divertindo com a imaginação da hipótese. O que será que aconteceria? Quem votaria nela? Qual seria o público-alvo? De quem ela roubaria votos? Hoje ela é uma unanimidade, né? Uma rara unanimidade, quase, no Brasil. Imagina no dia 2 de fevereiro, quando acontece mesmo a cerimônia do Oscar. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar da cerimônia do Grammy, que teve... Nude. Teve bafo. Não ganhou a Fernanda Torres, o Grammy? Não ganhou. 2 de março, o Oscar. Eu falei fevereiro, né? Fevereiro foi ontem. É isso aí. Valeu, Sandro. Valeu. Um outro tema que tem tudo a ver com eleição também, o quê? Preço dos combustíveis. Com a alta no preço dos combustíveis, postos ao redor do Brasil aumentam em até 40 centavos o valor do litro da gasolina de um dia para o outro. O reajuste começou a valer no sábado, depois do acréscimo de 10 centavos no ICMS, que fez com que o valor chegasse a R$ 1,47 por litro. No caso do diesel, o aumento foi de 6 centavos por litro por causa do imposto e de mais 22 centavos pela correção anunciada pela Petrobras. O ICMS é estadual, mas desde 2023 a alíquota é a mesma para todas as unidades da federação. Desde sexta-feira, a reportagem da Band esteve em diferentes cidades e verificou cobranças próximas de R$ 6,19 por litro, no caso da gasolina, em Belém e Porto Alegre. No Rio de Janeiro, em alguns lugares, o valor chegou a R$ 6,39. Já em São Paulo, o motorista pode desembolsar até R$ 6,79 e aí... As reclamações são parecidas, independe do lugar, né? Pesa, porque agora vem uma série de coisas, aumento disso, tudo em consequência ao combustível, né? É isso aí, né? É a nossa vida. A gente tem que rodar praticamente assim o dia todinho para poder tentar suprir gasolina com a necessidade das nossas casas. Infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação, né? No caso do diesel, a Petrobras justificou que o aumento se deu para reduzir a defasagem no preço do combustível em relação ao mercado internacional, que já chega a 16%. Segundo o economista Alisson Centeno, os reajustes devem impactar outros setores da economia também.
Nós vamos ver tanto na gôndola do supermercado quanto nos serviços também, muitas vezes o frete de encomendas que se faz via internet, haverá sim um aumento pontual tanto no preço dos alimentos quanto também dos serviços. Com os preços altos, postos que cobram valores mais baixos podem atrair os motoristas, mas especialistas chamam a atenção para a possibilidade de fraude nesses combustíveis. Um teste que pode ser feito pelos consumidores é verificar a quilometragem feita pelo veículo depois de abastecer em cada unidade. José Alberto Paiva, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, explica como fazer esse teste, sobretudo no etanol, usado para substituir a gasolina. O carro é etanol puro. Ele anda 8 km por litro com etanol bom. E com etanol desse tipo que nós estamos falando, com água a mais, com etanol misturado, ele passa para 5, 5,5. Então existe uma diferença muito grande no consumo. Segunda coisa, o consumidor pode prestar atenção nisso. Quando ele liga o carro de manhã cedo, vê se não sai muita água pelo escapamento. Isso indica o quê? Que o etanol estava com mais água do que o que era possível. Então ele solta essa água pelo escapamento também. Bom, mudando de assunto, nesse final de semana, enfim, a gente vira e mexe, Carla, noticia briga de torcida organizada aqui na Band News FM, em várias partes do país, geralmente torcidas que marcam para brigar longe dos estádios, onde há um policiamento um pouco mais ostensivo. E em Pernambuco, nesse final de semana... Beirou a barbárie, né? Beirou a barbárie, assim, mas de um jeito que talvez eu nunca tenha noticiado. A briga das torcidas do Sport e do Santa Cruz. Por causa dessa briga, o governo decidiu proibir as torcidas nos estádios, em partidas das duas equipes. 12 pessoas ficaram feridas. Essa decisão vale por 5 jogos e será acompanhada de uma resolução do Ministério Público recomendando o cadastramento biométrico dos torcedores. As imagens, as que a gente pode exibir, estão na live nesse momento. A governadora Raquel Lira fez um pronunciamento após a reunião que teve com os órgãos de segurança do Estado, afirmou que novas medidas devem ser implementadas também. Sentimento de terrorismo na nossa cidade. Eu quero ser bem claro aqui. Nós estamos trabalhando rigorosamente para que possam ser punidos, presos, e a gente possa trabalhar para banir esses que se dizem torcedores, não só dos estádios, mas das ruas de Pernambuco e do Recife, para que as medidas de identificação e reconhecimento facial de torcedores, daqueles que compram ingresso, o banimento de torcidas organizadas não regularizadas, que seja pela lei, seja por decisão já transitada e julgada no estado de Pernambuco há anos, efetivamente não participem de atividades esportivas dentro dos estádios. No momento da barbárie, em que discutia se o jogo deveria acontecer ou não, os responsáveis pela partida peremptoriamente falaram, não, vai ter jogo, tem que ter jogo. Nem Sport nem Santa Cruz se pronunciaram, assim. Enquanto os torcedores se matavam nas ruas de Recife, os clubes já divulgavam as escalações, né, para a partida e tal. E aí depois que houve essa decisão, os clubes se pronunciaram, né? O Sport divulgou que bloqueou temporariamente a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste amanhã. O Santa Cruz publicou uma nota condenando os atos violentos e afirmando que se colocou à disposição das autoridades responsáveis. 12 feridos por essas brigas espalhadas pela capital e região metropolitana foram levados ao mesmo hospital no centro do Recife. 6 torcedores receberam alta, outros 6 continuam sob cuidados médicos. A informação que a gente tinha de que um deles, pelo menos, o estado era muito grave. A delegacia de polícia Sofreu violência sexual, né? Exatamente, no meio da rua. Eu tenho vontade de... Nossa, me dá ânsia, me dá enjoo de pensar nisso que aconteceu. Porque, olha, não foi algo que a gente está acostumado, sempre ver esse pessoal se matando, pau e pedra. Foi muito além disso, né? Foi muito além disso. Um cara foi... Sofreu um atentado violento ao pudor. Na rua. Na rua. Eu acho Morto, que dá pra falar em estupro. Um estupro, É estupro, não é atentado violento ao pudor. Não, atentado violento ao pudor é estupro. Não, mas eu acho que é um passo além, né? Antes não tinha estupro para homens, mas agora existe. Nesse caso, por exemplo, foi um caso de estupro. Não, é disso que eu tô falando, é um eufemismo. Tava vivo ainda? Sim. Tava, né? Mas eles foram levados com vida pro hospital, esses feridos. Que teve um ali que, enfim... Cara, com que clima você continua o campeonato? Impressionante ter havido o jogo, né, Ivan? Essas imagens já eram conhecidas. Sim, isso estava acontecendo, isso foi antes, bem horas antes do jogo, 1 hora talvez antes do jogo.
E discutiu-se essas possibilidades, só que tanto a federação quanto os clubes, assim, todos eles descartaram essa possibilidade de não haver jogo. Até porque isso aí, essas brigas, assim como é padrão, né, acontecem longe do estádio. Né? E justamente essa era o Yuri Queiroga estava apurando aqui no fim de semana, nosso colega, falando justamente da falta de policiamento nessas... Você olha essas imagens, as imagens da onde acontece a confusão, não tem policiamento. Né? O policiamento estava ali voltado de alguma forma para onde o jogo aconteceria. E é isso, a delegacia está apurando a conduta de 20 pessoas. 20 pessoas foram detidas nesse universo de centenas e centenas que horror. Se mataram nas ruas de Recife. Loucura, das cenas mais horríveis da história do futebol no Brasil. Fazer o quê, né? Vire-se a chavinha e comemore-se no Rio de Janeiro a conquista do Flamengo. Eu tô tentando virar a chave aqui, mas é difícil, então, tá, gente? Mudar o tom. Flamengo bateu o Botafogo e é campeão da Supercopa Rei. Detalhes com Vinícius Calisto. O Flamengo conquistou o tricampeonato da Supercopa Rei após vencer o Botafogo por 3-1. A partida foi disputada no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o atacante Bruno Henrique marcou de pênalti após ele mesmo sofrer a penalidade do zagueiro Lucas Alter. A partida chegou a ficar paralisada por 1 hora por causa da chuva. Logo depois do recomeço, Bruno Henrique de novo ampliou para o Flamengo com um belo gol. O atacante chegou ao 14º título com a camisa rubro-negra, junto com o meia Arrascaeta, ultrapassando Zico, Júnior e Gabigol. Luiz Araújo fez o terceiro em outro belo gol por cobertura. O Botafogo descontou com o Patrick de Paula.